O que você se lembra de estar fazendo aos 17 anos? Estudando, talvez se preparando para o vestibular, sonhando com o futuro? E aos 19? Geralmente, a maioria das pessoas está se preparando para a vida adulta, descobrindo a liberdade. Agora imagine, nessa idade, em vez de pensar no amanhã, aos 17 anos você engravida e antecipa a vida adulta. E aos 19 anos tem que lidar com o diagnóstico de um tumor raro, que exige uma cirurgia e muda completamente sua rotina. Depois, enfrentar um câncer de mama, com quimioterapia, mastectomia, reconstrução, um filho pequeno e infertilidade. Eu sou Maria Carolina Gouveia, sou médica mastologista e no episódio de hoje do Mastológica Cast, nós vamos falar sobre recomeço, sobre força e sobre fé. Essa lindeza de pessoa que está aqui comigo hoje é Rita de Cássia Borges. Ela é minha paciente, não foi sempre minha paciente, mas desde que eu a conheci pela primeira vez, ela foi muito marcante e hoje ela topou nos dar o prazer da companhia dela para compartilhar a história. Seja bem-vinda, Rita, e eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, quantos anos você tem hoje, como foi o começo de tudo nessa história tão emocionante. É um prazer estar aqui, né, conversando. Essa conversa que tenho certeza que vai agregar muito. O início foi muito conturbado, né, eu diria, né? Eu, aos 17 anos, engravidei e ainda no meio de tentando voltar à vida normal, né, após a gestação na adolescência, eu fui diagnosticada com um tumor, né, um tumor desmoide logo após um câncer de mama. E foi você que sentiu esse tumor, Rita? Assim, primeiro explica um pouquinho para as pessoas, né, o que é um tumor desmoide, porque eu sei que você sabe muito sobre o seu diagnóstico, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para quem está ouvindo entender o que é e como foi que você encontrou, foi procurar ajuda, né, com esse tumor. Sim, um tumor desmoide é uma massa que se cria em algum lugar do seu corpo. Certo. Né, ele pode, o meu foi na barriga, mas ele pode surgir em outras partes também. Certo. E ele é um tumor benigno que o tratamento dele é ser retirado. E ali o meu foi retirado. Ele estava um pouco grande, né? Ele tinha mais ou menos o tamanho de uma laranja. Uhum. E aí ele foi retirado e eu segui o tratamento ali. Ele já era palpável, sim, porque ele era grande. Você palpou ele e procurou ajuda, então? Sim, entendi. Sim. Eu senti ele e aí procurei a investigação, né? E dentro dessa investigação também surgiu o outro tumor da mama. E você também sentiu o da mama, Rita? Sim, o da mama também já era palpável. Certo. Né? Na época eu tinha 19 anos, então para a idade que eu tinha, não era nem cogitado ter nenhum dos dois. Não. Né? E aí os dois já eram grandes, até de início achavam-se que era um só, né? Que era o do abdômen era como uma metástase do da mama, né? Da mama. Entendi. E aí, posteriormente, com a investigação, foi que descobriu que eles eram separados. Pensar, se ganhasse na loteria inversa 2 vezes. Né? Algumas vezes. Algumas vezes, né? Mas sim, nesse ano, né, aos 19 anos, eu ganhei 2 vezes no mesmo ano. Foi. E ainda isso tudo com um bebê em casa, né, Rita? Sim, o meu filho na época tinha mais ou menos 1 ano e 7 meses, né? Ele era bem pequeno ainda e eu tive que lidar com tudo isso, né? Jovem, mãe de um filho de 1 ano e 7 meses, com um diagnóstico de câncer num lugar uma época que não se falava sobre câncer, a gente não tinha informações muito sobre e foi muito difícil esse momento aí. Ô Rita, e eu não sei, eu acho que eu não mencionei, mas você é minha paciente aqui do IMIP, né? E me conta, além de tudo isso, como foi nesse momento procurar a saúde no SUS? Quais foram as barreiras que você teve que enfrentar? Teu tratamento já começou aqui no IMIP desde o início?
Sim, ele começou aqui no IMIP. Certo. Eu tive algumas barreiras pela questão da idade e dos médicos não acreditarem que poderia ser. Né? Alguns médicos até postergaram. Não, vamos ver se some, vamos ver se desaparece daí e tal. E aí teve uma médica que insistiu e ela, na época, encaminhava-se diretamente para o IMIP. E aí eu peguei um encaminhamento para cá. Entendi. E aí, inicialmente, para se fazer ultrassom, não era para outra coisa. E aí, da ultrassom, no mesmo dia que eu vim fazer ultrassom, eu já fiz, no caso da mama, eu já fiz a mamografia e a biópsia. Certo. Para saber o que era, porque na ultrassom já se percebeu-se que não era só uma massa, um nódulozinho. Inocente, né? Só pra gente frisar aqui, pra ficar bem claro, Rita tinha 19 anos na época, então não se faz mamografia habitualmente para uma mulher de 19 anos, mas a gente tem que mostrar a diferença entre um exame de rastreamento, que é aquele exame que se faz numa mulher que não tem sintoma nenhum. Então, a partir dos 40, aquela mulher que não tem sintoma, ela vai fazer mamografia todo ano, pra gente tentar flagrar alguma alteração muito inicial. E existem os exames de diagnóstico. Então, você sentiu um tumor na mama, a gente viu que tinha alguma coisa ali e a mamografia entrou de maneira complementar. Sim. Então, ela já foi de diagnóstico, mas realmente não é na nossa rotina. E eu confesso que também, se chegar para mim uma paciente de 19 anos, eu vou atrás, mas vou ficar muito descrente, né? Porque é muito raro. É o raro do raro, né, Rita? Sim, é o raro do raro. E na época eu, inclusive, tinha sinais, mas por falta de informação, até eu mesma não pensava que poderia ser. O que foi que tu sentisse assim, na época? Eu tinha o nódulo em si, Sim. Eu tinha a diferença da assimetria anormal das mamas, porque a gente tem uma assimetria normal. Sim. E já estava saindo secreção do mamilo. Era uma secreção como, tu lembra? Escura, tipo um sangue, né? Mesmo. Certo. E chegou até alguma ferida, alguma coisa? Não tinha chegou ferida, a ulcerar, não, né? Não. Certo. Ô, Rita, e no momento que você teve o diagnóstico, a confirmação, né? Ali fez a biópsia e veio, de fato, o diagnóstico de um câncer de mama. Quem estava contigo, tu lembra? Quem estava comigo foi o meu companheiro na época, Sim. Que estava comigo no momento do diagnóstico. E como foi tua sensação nesse momento? O que é que se passou na tua cabeça? A sensação, de fato, é de morte, né? Porque quem recebe o diagnóstico do câncer, ele pensa, de fato, na morte, no fim da vida, né? Uma sentença, né, Rita? E eu acredito que a partir do momento assim que eu recebi a notícia, para sair dali, o dizer às outras pessoas também é muito difícil. Você falar para as outras pessoas que você está com câncer, querendo ou não, quando você sai daquela sala, eles... E aí, qual é o resultado? Você foi para o médico hoje, o que é que você tem, sabe? Todo mundo na expectativa, Sim, né? E você tá ali falando e você escutar, né? Porque quando você fala, você escuta. Sim. E é muito difícil, né? E como eu já falei, em uma época no qual não se falava. E ainda mais para uma jovem de 19 anos, né? Eu realmente não tinha dimensão nenhuma sobre o tratamento e como seria. E a única ideia que eu tinha era que eu iria morrer, meu filho iria ficar sem mãe. E era a única coisa que eu pensava realmente. E ali naquele momento, né? Fora essa sensação de, meu Deus, recebi uma sentença. Mas essa questão de pensar no filho foi o que te motivou, então, a dizer, mas eu vou fazer tudo o que for necessário. Sim, sim. Você estava ali disposta, você queria ficar bem, no final das contas, sim. né? O único pensamento durante todo o tratamento era esse, que eu iria ficar sem cabelo sim, mas que era para ficar bem, que as cirurgias que eu teria que fazer seria para eu ficar bem, porque eu precisava cuidar do meu filho. Perfeito, Rita. E qual foi o teu primeiro tratamento? Depois do diagnóstico, qual foi o próximo passo? Depois do diagnóstico, né, quando a gente conseguiu fechar o diagnóstico num todo, eu fiz uma cirurgia para retirada do tumor desmoide, né, porque lembrando que foi descoberto tudo junto ali. Época. Sim, e até um parêntese, né, apesar de ser um tumor benigno, o tumor desmoide a gente diz que ele é benigno de comportamento maligno. Sim. Ele não dá metástase para outros órgãos, mas em compensação ele pode invadir as estruturas. Então,
a gente precisou realmente tratar primeiro o desmoide para que durante o tratamento da mama ele não fosse crescendo. E depois fosse uma cirurgia mais complexa, né? Sim, isso mesmo. E já foi uma cirurgia grande, porque mexer na parede abdominal, né, não é uma cirurgia simples. E você tinha tido um bebê há 1 ano e 7 meses, então também estava muito recente, né? Teu corpo ainda não estava 100% de volta, né, depois do parto. Sim, foi uma cirurgia grande, complexa. Inclusive, depois eu tive que fazer outra cirurgia reparadora por conta dessa complexidade da primeira. Do defeito do abdômen, né? Sim, e colocar uma nova tela maior e isso tudo. E aí fizesse a cirurgia, e quanto tempo depois começou o tratamento da mama? Começou após a cirurgia, 30 dias. Foi bem rápido, né? Aí eu comecei com quimioterapia para redução do tumor, porque ele já estava bem grande. Depois com a mastectomia total e radioterapia. Certo. E essa tua primeira mastectomia, ela foi sem reconstrução, né, Rita? Sim. Como foi para você, mulher, jovem, casada, naquele momento? Tinha acabado de perder o cabelo, né? A gente já falou várias vezes aqui que a gente tem uma touca, mas que há 10 anos, 15 anos atrás a gente nem tinha. Sim. E no SUS, infelizmente, até hoje a gente ainda não tem, né? Então você tinha acabado de perder o cabelo, tinha passado por uma cirurgia abdominal e ia passar por uma mastectomia, a princípio sem reconstrução. Como foi tudo isso para você como mulher, Rita? Foi uma época bem difícil, né? Porque, assim, querendo ou não, você vê uma mutilação do seu corpo. Por mais que a primeira cirurgia não tenha sido uma mutilação, mas não tão grande quanto a mastectomia, ela gerou cicatrizes. Sim, claro. E aí veio a mastectomia com uma mutilação um pouco maior e gerando muito mais cicatrizes. Mas eu tinha um entendimento de que era um caminho da cura, né? Mas, psicologicamente, eu sempre digo que existem sinais que a gente tenta camuflar ou tenta minimizar, dizer assim, que não é tão importante. E essa questão da feminilidade nesta época, para mim, eu tentei camuflar e dizer que não era tão importante naquele momento. Mas que depois me mostrou que era algo que eu precisava cuidar mesmo. Porque a retirada da mama é algo importante para a mulher. E ainda mais para uma jovem de 19 anos. Né? Você ali olha para os outros corpos e você vê os outros corpos ali, e é um momento de, querendo ou não, assim, que... Você se compara, né, Rita? Sim, existe a comparação. As meninas dessa idade, elas se exibem mais, né? E você estava ali num lugar de que você era diferente, né? Que você já tinha algumas cicatrizes e essas cicatrizes pareciam só que iam aumentando. Inclusive emocionais, né, Rita? Sim. Eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo. Ô, Rita... E aí, nessa época, você chegou a procurar ajuda? Eu sei que foi tudo aqui no IMIP. A gente costuma oferecer aqui no IMIP ajuda, né, psicológica para as nossas pacientes. Mas nesse primeiro momento aí, desse turbilhão, você chegou a ter essa ajuda psicológica? Você aceitou essa ajuda? Como é que foi? Nesse primeiro momento eu tive a oferta, né, da ajuda, mas eu até cheguei aí, mas depois não dei continuidade, né? Eu entendia que era um momento a mais de sofrimento. Entendi. Que eu não queria naquele momento passar. Certo. E nesse momento desse diagnóstico aí, eu passei sem a ajuda psicológica. Entendi. Mas entendendo hoje, com a maturidade que eu tenho, que seria importante eu ter aceitado e continuado. Talvez tivesse facilitado um pouco teus processos, né? De compreensão e de se ressignificar, né? Ali naquele momento. Sim, muito. Entendi, Rita. E aí, turbilhão, passamos, né? Quimioterapia, cirurgia, mastectomia com linfadenectomia, que é quando a gente tira os linfonodos da axila. E aí todo o processo de fisioterapia, né? Para movimentar o braço. E aí, o próximo tratamento é um tratamento que te induz a menopausa, né? Já foi logo depois da cirurgia. Na quimio, na verdade, você já entra na menopausa, né? E a gente acaba precisando manter essa menopausa, porque você era muito jovem.
Quem te trouxe essa notícia da menopausa? Como foi que você recebeu essa notícia da menopausa? Então, nesse momento, essa menopausa, ela era colocada muito como momentânea. Certo. Né? E aí foi o oncologista que trouxe, e ela era de fato momentânea. Eu tomava uma injeção que me induzia a menopausa, e o bloqueio hormonal, isso tudo. E aí, nesse momento, ela era momentânea. Certo. Então, eu pensava muito que, quando passasse tantos anos, a minha vida vai voltar ao normal, que é o que a maioria das pessoas pensa, né? E aí, foi se passando os anos e ela não voltou. Pelo contrário, ela... Mais coisas aconteceram. Mais coisas foram acontecendo. E, Rita, tu pensava em ter outro filho? Sim. Sempre foi um plano teu, ter outro filho? Sim, sempre foi um plano meu ter 3 filhos. Eita, queria que família grande. Sim, queria. Entendi, Rita. E aí, então, depois que acabou a químio, cirurgia, recuperação, rádio, a medicação, a reconstrução entrou em que momento? A primeira etapa da reconstrução? A primeira etapa da reconstrução, ela teve que ser um pouco tardia. Certo. Porque nesse espaço, né, eu acabei descobrindo uma meta óssea. E aí eu tive que ir lá tratar a meta óssea. Foram 3 anos depois do tratamento, essa tua meta, depois do primeiro tratamento, Sim, né? Sim, depois do primeiro tratamento. Então você estava com 22 anos na época, Isso mesmo, né? com 22 anos na época. E o que foi que você sentiu, Rita? Ou, assim, como foi o diagnóstico dessa metástase óssea? Explicando, é quando o câncer, ele não tá só na mama mais e ele se instala em algum outro órgão. No teu caso, foi no osso. Sim. O que foi que você sentiu? Como foi esse diagnóstico? Foi bem horrível o diagnóstico, né? Porque já fazia 3 anos e eu estava me preparando para reconstrução. Eu estava me preparando para daqui a 2 anos escutar você tá curada. Eu estava retomando a minha vida, atividades, faculdade, trabalho, isso tudo. E eu tive que parar, né? Parar nesse lugar para tratar uma doença que agora se tornou crônica. Sim. Porque é o que ocorre quando temos a metástase. E é meio que um buraco abriu e eu caí lá. Literalmente, eu sempre digo que é literalmente, porque foi realmente isso que aconteceu. Eu acabei entrando em uma depressão, eu acabei tendo outros problemas de saúde que só se acumularam e me levaram a um internamento de 3 meses. Nossa, Rita. E nesse período, teu filho ficou com quem? Ele devia estar com 5 na época? Sim, estava mais ou menos, né? Isso. E aí foi tua mãe que ficou assim? Sim, mais minha mãe, parte, né? E a avó paterna dele. Entendi, que foram tua rede de apoio nesse momento. Sim, maravilhosas. Pra você ver como é importante a gente ter pessoas ali junto, nos apoiando, né? Às vezes o apoio não é pra você diretamente, mas cuidar do teu mais precioso bem ali, que era teu filho, né? Naquele momento tão pequeno. E Rita, era dor que você sentia nessa meta óssea? Era o quê? Era dormência? Sim, começou com a dor na coluna. Certo. E aí depois começou com uma dor que irradiava para minha perna direita. Certo. E aí eu comecei a perder a força nessa perna direita. E aí, como eu estava em segmento de tratamento, começou-se a se investigar. A gente sempre tem que pensar, né? Uma possibilidade. Sim. Certo. E como eu já tinha descoberto o câncer bem avançado, era uma possibilidade, eu sabia dessa possibilidade, mesmo não querendo acreditar, mas sabia que existia a possibilidade sim. Né? E todo ano existia uma bateria de exames para saber se estava tudo bem. Em uma desses exames, aí foi mostrado um foco na região sacral e que estava bem no início também e que foi tratado. Foi o quê? Radioterapia? Radioterapia. Certo. Porque nesse momento, né, se tinha compressão, sintoma, né, a gente acaba fazendo uma rádio, que é uma rádio até relativamente rápida, né? Eu acho que 3 sessões. 5 sessões. 5 sessões. E aí, melhora da dor, melhora do desconforto. Mas você passou um tempo sem conseguir andar, não foi, Rita? Foi. E pelo que eu entendi que você me contou, talvez esse tenha sido o momento mais desafiador, né? De tudo que você viveu. Como foi teu processo de reabilitação? Quanto tempo, mais ou menos, entre a gente descobrir e tratar essa metástase e você conseguir... Porque aqui ninguém diz que você passou por isso tudo, né, hoje.
Foi quanto tempo, mais ou menos, esse período de reabilitação? E foi feito tudo aqui no IMIP? Foi feito aqui no IMIP. Eu fiquei cerca de 3 meses internada, porque, como eu falei, assim, eu descobri a meta-óssea e veio junto um acumulativo de coisas que eu já estava tentando segurar sozinha. Lembra que eu falei assim, eu tentei segurar sem ajuda psicológica, sem ajuda, enfim. E aí, no que eu descobri a meta-óssea, eu meio que larguei essas coisas que eu estava tentando segurar, né? E aí eu entrei em uma depressão, por conta da dor, comecei a ficar mais acamada e acabei desenvolvendo alguns somatórios de outras doenças junto, né? Eu tive problema de pulmão, endocardite, fiquei internada. E aí foi só somando isso, juntamente com a questão de que eu pensava em não reagir. Porque um tumor, cansada. Sim, um tumor metastático, a gente já pensa o quê? Vou morrer. Tá bom, já chegou aqui o final da linha, né? E aí eu não consegui andar, então tipo assim, não, eu vou ficar na cama pro resto da minha vida. E aí eu ainda passei 4 meses acamada e depois eu comecei essa reabilitação. Porque os médicos disseram assim, não, esses sintomas, esse somatório de doenças que você desenvolveu no internamento já passaram. Você mesmo ainda acamada, você precisa ir para casa. E aí, nunca eu fui para casa, disse, não, eu preciso virar essa chave, né? E aí eu comecei a me reabilitar. O pessoal do IMIP ia lá para minha casa. E aí ia fisioterapeuta, ia psicóloga, tinha alguns médicos que cuidavam de algumas feridas que eu tinha. E essa reabilitação primeira durou quase 1 ano, com eles indo na minha residência para eu estar fazendo esse trabalho. E aí, depois de 1 ano, eu conseguia me locomover, né? Normalmente, assim, normalmente com a ajuda de uma pessoa, acompanhada e tal. E aí, só em 2018, de 2013 a 2018, foi que eu consegui, de fato, ter a liberdade de eu poder... Independência. Sim, a independência. A independência, né, a independência, Rita? Assim, de eu fazer as minhas coisas. Eu disse assim, olha, eu decidi hoje viajar e eu consegui ir viajar só. Eu não tenho medo de sair de casa, de pegar um ônibus, de levar uma queda, enfim. Né? Foram mais ou menos 5 anos. E nesse momento, né, que você teve esse processo de reabilitação, foi quando a terapia entrou na tua vida, né? Sim. E você acha que foi importante o papel da psicóloga nessa reabilitação e nesse retorno da tua independência, Rita? Sim, sim. Foi muito importante para entender que existe um outro lado, né? Eu posso dar um outro olhar para as coisas, né? Que as coisas podem ser momentâneas como estavam ou podem não ser. E tá tudo bem, eu tenho só que passar por aquilo ali, né? E a terapia nessa época serviu muito para isso. Entendi. Para te ajudar a ressignificar, né? Como a gente falou, né? A doença, o momento que você tá passando. Ô, Rita, e você me contou também que no início de tudo você estava numa relação, né? Você estava casada. E em que momento veio o divórcio, a separação? Quando foi que realmente você decidiu acabar o casamento? Achou que não estava mais fazendo sentido? Veio junto com o diagnóstico da metástase óssea. Né? Quando eu comecei a avaliar a minha vida e dizer assim, será que é dessa forma que eu quero viver? Né? Entendendo que este casamento, mesmo antes do câncer, ele já não era... feliz, de fato, né? Ele já tinha algumas questões e que a gente meio que vai empurrando com a barriga. Mas quando a meta-óssea chegou, eu decidi olhar para mim. E é algo que a terapia, inclusive, traz também, né? Você olhar para você. Você entender que você é responsável pelos seus problemas e só o que você consegue resolver também, né? Então, foi nesse momento aí que eu decidi que esse relacionamento não iria mais continuar. Não fazia mais sentido ali, né? Sim. E interessante, sabe, Rita, é que quando a gente para estudar um pouco e ler, é muito comum o abandono do parceiro durante o tratamento de um câncer de mama.
Ou até muitas vezes acaba o tratamento e esse parceiro ficou ali até o final, acabou, o relacionamento acaba. Mas no teu caso foi diferente, né? Você já vinha num processo aí de amadurecimento por muita coisa que aconteceu. E foi para você aquilo não fazia mais sentido. Sim. Mas como é importante a gente também se priorizar, né, Rita? Você entender ali que aquele relacionamento não era o que estava te sustentando, né? Você tinha outra rede de apoio, você tinha energia de outros locais. Então você não precisava se submeter a um relacionamento que não estava bom para você. Eu vejo que muito você deve ter conhecido ao longo do seu tratamento aqui, dos seus dias aqui no MIP, muitas mulheres que ficam em relacionamentos ruins porque estão tratando e acham que não pode ficar sozinha, que depende, né, daquele companheiro. E assim, então eu achei que na tua história isso foi muito marcante. Você ter decidido colocar um ponto final no relacionamento. Sim, sim. E é muito comum mesmo ver, né, às vezes mulheres que continuam num relacionamento que está lhe fazendo mal e não ponderam, né, sobre o psicológico dela durante o tratamento e esse relacionamento. O meu relacionamento, quando eu descobri o câncer, eu pensei, não, ele vai melhorar, né? Eu tô doente, a gente vai conseguir, de alguma forma, alinhar os nossos pensamentos e seguir na mesma direção. Porque quando a gente tá junto com uma pessoa, é isso, a gente tá seguindo na mesma direção. Mas não foi o que ocorreu, né? E quando a metástase veio, eu disse assim, será que eu quero estar nesse desgaste também, né? Porque eu já tinha outros desgastes, né? Eu sou mãe, eu sou paciente e eu ainda tá nessa divergência de opiniões com uma pessoa que deveria estar caminhando comigo, era só mais um desgaste. E ponderar isso naquele momento foi muito importante e digo até libertador. Eu acredito, Rita. Eu, assim, me impressiona e eu lhe parabenizo por essa decisão. Você inspira muita gente com isso, porque é muito difícil mudar dentro de um relacionamento que não tá bom. Sim. E principalmente vivendo tanta coisa. Aí, passou essa etapa e aí a energia foi voltando, né, Rita? E aí veio o momento da reconstrução, foi isso? Sim, veio. Qual era a tua expectativa para essa reconstrução? Porque a gente sabe que no Brasil hoje é um direito de toda mulher que teve câncer de mama, e aí seja ou na saúde pública ou na saúde suplementar, que é a saúde privada, né? A reconstrução mamária. Nem sempre ela acontece no momento da primeira cirurgia, porque a nossa prioridade sempre é tratar o câncer. E em algumas situações não dá para fazer a reconstrução, porque pode postergar o tratamento. Mas depois, geralmente, quando a gente tá com tudo sob controle, a gente libera, né? E você teve uma boa resposta da metástase, tava voltando a viver sua vida, então não tinha motivo pra gente não liberar. Sim. Qual era a tua expectativa para essa reconstrução naquele momento, Rita? Então, eu tinha muita expectativa, né? Porque a gente, como paciente, tem uma visão um pouco diferente, né? E quando a gente fala de cirurgia plástica, aí é que a gente tem uma visão diferente mesmo. Idealizada. Sim, porque cirurgia plástica é uma coisa, cirurgia plástica em oncologia é outra coisa. Exatamente, é cirurgia reparadora, né? Sim, e eu também tinha o meu quadro, né, vindo para o meu quadro, eu fiz uma quantidade de radioterapia grande para tentar conter e solucionar a questão do câncer de mama ali. E aí eu sabia que eu tinha uma retração grande da pele. Eu sabia que na primeira mastectomia tinha se retirado bastante conteúdo. Então eu sabia que eu tinha a cirurgia do tumor desmoide. Não poderíamos usar o abdômen, né, para reconstrução. Sim, então uma forma de reconstrução já teria sido eliminada para mim. E aí só me sobrou o grande dorsal. Só me sobrou o grande dorsal. E aí, sabendo que a retirada da pele das costas poderia não ser o suficiente para formar a mama na frente. E aí, minhas expectativas ao longo de receber essas notícias foram caindo. Teve que ser aliada, né? Aí eu tava redimensionada. E aí, no final do dia da cirurgia, eu tava meio que tipo assim, o que eu sair daqui, eu tô no lucro, né? Porque já tava bem reduzida. Mas eu fiz a cirurgia.
como também esperado, eu tive uma abertura da cirurgia por conta da pele, Da rádio. isso tudo. Mas eu sou muito satisfeita com essa cirurgia. Eu sei. Eu sou muito satisfeita com ela. Para mim, foi muito boa. A mama que a gente perde nunca vai ter de Sim. volta, né, Rita? Eu gosto que isso sempre fique muito claro. Mas o fato de você não precisar estar botando um enchimento, Sim. de você poder usar um decotezinho, de você botar um top e ir pra academia, eu acho que é muito confortável. Mas é uma cirurgia grande e desgastante, né, Rita? Sim, A sim. pessoa tem que estar preparada. Aham. E na maioria das vezes acontece em mais de uma etapa. Eu não vivenciei contigo esse processo da reconstrução. Eu acho que quando eu te conheci, você já tinha passado pela reconstrução. Mas eu acho que tem hora que a pessoa diz, tá bom, não quero mais, né? Então, eu não cheguei a essa hora de tá bom, não quero Entendi. mais, viu? Porque, inclusive... Chegasse até a fazer a tatuagem, né? Foi. Inclusive, eu pensava muito nessa questão da onde eu vim. O antes que eu tinha. Hoje a gente tem uma prótese muito boa, inclusive. Porque na minha época não era tão boa assim. Então eu vinha de um lugar de que a prótese era muito incômoda, né? Eu tinha dermatite por conta da prótese, por conta da alergia ao tecido que era feito a prótese. E não era esteticamente legal. Não tinha ficado ainda contento, né? Foram quantos procedimentos no total pra tu ficar satisfeita, assim, com tua mama? Eu fiz 2 só. Foi rápido até. Foi bem rápido. Foi. Eu fiz só a reconstrução e a simetria. Foi muito bom, então, o seu. Foi muito boa. Mas quando eu falo que eu não ficava satisfeita, era com relação com a prótese. Então, assim, quando eu olhava da onde eu estava partindo, eu encarava quantas cirurgias tivesse que fazer. Entendi. Porque eu não queria mais ficar naquele lugar, Entendi. sabe? E aí, por isso que, assim, mesmo os médicos falando assim, não, a gente tem essa dificuldade, Eu digo, não, gente... Bora. O lugar onde eu tô não tá confortável, sabe? Isso aqui eu não quero, né, Sim. Rita? Então, aí eu enfrentei, né, a primeira cirurgia, que foi uma cirurgia bastante delicada e grande, né? E enfrentei a simetria depois. E aí veio a pandemia e eu fiz a tatuagem na pandemia. E aí, antes da gente passar para a próxima etapa, me conta um pouco da tua relação com o IMIP, porque aí já se vão quase 10 anos, né? De sendo paciente do IMIP. Até hoje? Não, até aqui a esse pandemia, né? É. Quase 10 anos 10 já. anos. E, assim, eu sou suspeita porque eu também tô aqui no IMIP já há um tempo, desde a época de residente, e a gente diz que só quem é daqui consegue entender, né? Mas me conta como foi o acolhimento e o quanto isso significou na tua vida, no teu tratamento. Porque a gente tá no serviço SUS, né? E a gente sabe que existem as limitações que a gente já falou, algumas dificuldades. Mas assim, como foi o teu acolhimento? Como foi a tua vivência até então dentro do IMIP? Muito boa, muito boa. Eu tenho aí longos anos para atestar, né? Lógico que a gente vai ter o dia difícil, Sim. o dia que vai estar atrasado, o dia que a gente Que não faltou vai... medicação. Faltou alguma coisa que atrasou, e enfim, vai ter esse dia, né? Mas entendendo que eu sou muito satisfeita no IMIP, né, com relação num todo, com o atendimento, com todo o tratamento que eu fiz e faço aqui ainda, e tem sido realmente mais leve o tratamento, né, porque eu encontro uma humanidade aqui no IMIP. Eu tô te perguntando isso não é porque eu quero fazer propaganda do IMIP, não. Mas é porque até então, né, nos outros episódios, eu trouxe algumas pacientes que foram minhas pacientes do privado. Sim. E a gente sabe que existe, né, uma distância entre o tratamento no SUS e o tratamento na rede privada. Mas o que eu tenho visto é que os profissionais que lidam com oncologia, com câncer de mama, tendem a ser muito humanos, né? Eu acho que a equipe, tanto aqui quanto fora, acaba sendo um pessoal que acolhe muito o paciente. E o meu entendimento é que isso faz muita diferença, né? De vamos lá, vamos seguir, vamos continuar, vamos fazer os exames, né? Vamos conseguir resolver para você ir para ir atrás. Porque às vezes também tem um momento que o paciente ali, naquele seu momento da metástase, que você realmente disse que foi o fundo do poço, o pessoal fica indo, né, atrás e tentando melhorar, pedindo pra você vir na consulta, né? E você me fez lembrar de um residente maravilhoso que tinha, que
eu era extremamente mal-humorada nessa época, extremamente mesmo. Eu ficava naquela cama e era um mau humor terrível. Acredito. E ele era tão maravilhoso. É, né? Tão maravilhoso. Hoje em dia ele é médico do IMIP também. É. Dr. Roberto Borges. Robertinho, a gente Ele conhece era demais. maravilhoso. Ó aqui, viu, Roberto? Mensagem pra você. Mencionado, lembrado. Certo, então seguimos. E aí, passou a pandemia, a reconstrução. 2024, né, Rita? Sim. E aí, 2024, tava tudo certo, né? A gente já tava mais ou menos no entendimento ali que depois do diagnóstico da metástase, aquele sonho da família grande não ia poder ser atingido, né? Sim. Porque aí a gente sai de uma menopausa temporária para uma menopausa permanente, Sim, né? sim. Chegasse a fazer oforectomia, tirar os ovários? Não fiz. Como a minha metástase era na região sacral, eu irradiei o útero também. Entendi. Aí E aí a menopausa já Sim. foi actínica, né? Sim. Que a gente chama pela radioterapia. E fizesse também painel genético, né? Fiz. Durante a pandemia eu fiz o painel genético para saber, né? Porque tão nova e alguns tumores também já. E aí a gente fez o painel genético para saber. E foi tudo negativo, né? É uma das indicações, né? Quando a gente tem tumores raros ou tumores em idades que não são idades frequentes para aquele tipo de tumor, a gente fazer essa investigação genética até para poder investigar a tua família, teu filho. Sim. Mas deu tudo negativo no painel. Então, até então, não temos um câncer, digamos, hereditário, né? Graças Foi um câncer esporádico. Mas que fique muito claro que é a 90% dos cânceres de mama. A maioria é o primeiro da família. A gente fica achando que só tem risco quem tem história na família. Mais um exemplo de que não. E o que a gente vê na realidade não é isso. Não é isso, exatamente. E aí veio 2024. Foi. Que você estava na academia, não foi? E aí me conta, sentisse o quê? Então, não senti nada, né? Eu estava ali em 2024, era paciente metastática, né? Então, fazia acompanhamento desde então e estava feliz da vida. Malhando, seguindo a vida, retomando tudo certinho. E aí, em um exame de rotina, apareceu uma massa. Lá, que até então a gente ia mais uma massa, vamos investigar. E quando você foi pra mim, eu achei que era um desmoide. Sim. O que eu pensei logo, eu fiz, não, saiu outro tumor desmoide, ela ganhou de novo na loteria do desmoide, que é raríssimo, né? E tu me disse também que na época projetava um pouquinho pra frente, né? Era a reconstrução. Você não sentia a massa, mas sentia que a prótese estava um pouquinho mais pra frente, né? Certo. Aí, vamos investigar, fazer biópsia. E a surpresa. Recidiva do tumor de mama na parede torácica, né? Como foi, Rita, esse momento aí de novo, um tumor de mama? Então, foi receber a notícia igual no primeiro, né? Porque eu já estava ali, já tinha me reabilitado, já estava muito bem, porque o tratamento ele tem algumas consequências, né? E a gente tem que contornar essas consequências da menopausa, de tudo mais. O novo normal. Sim. E aí estava nesse novo normal, tinha sobrevivido à pandemia e tudo mais, e enfim, e vou ter que voltar a tratar um tumor que até então não era nem para estar ali. Né? Porque eu não sei nem por que ele apareceu ali, mas não era para estar. E passar por tudo novamente. A gente sabia que você já tinha um câncer metastático, né, Rita? Como você mesma falou, a doença se torna uma doença crônica. Mas a gente não esperava que fosse recidivar na parede torácica, né? Porque tua metástase tinha sido óssea. E aí eu queria operar. Eu quero tirar esse negócio, que ela não tem que estar com isso aí. Mas aí eu lembro que a gente fez todos os exames, levou teu caso para reunião clínica. E eu me lembro muito de Beatriz Maranhão, radiologista, né? Ela falando pra mim, ela fez, Carol, deixa ela fazer uma químio, porque ele tá num lugar que é difícil de tirar, né? Aí eu, tá bom, vamos pra químio, né, Rita? E começa todo o processo de novo. Cai cabelo, né? E todos os efeitos da quimioterapia. Mas o tumor diminuiu. Não foi? Foi. E diminuiu, assim, muito. A gente ficou muito feliz com o resultado. E agora é o nosso dilema, né? Vamos pra cirurgia. Um tumor num lugar difícil. Vamos pra junta médica de novo.
E aí decidiu entrar 3 equipes Sim. na tua cirurgia. Sim. Nenhuma cirurgia tua é tranquila, Não né? é, nada é tranquilo. Eu queria tanto um negócio tranquilo. Foi. Aí entramos com cirurgia plástica, porque eu achei que talvez a gente precisasse tirar a prótese, que eu fiquei muito triste, eu não queria tirar essa prótese de jeito nenhum. Cirurgia torácica, porque ele estava bem pertinho de um vaso muito importante do tórax. E mastologia, que eu digo que eu nessa cirurgia fui só dar um apoio moral. Porque realmente era um tumor que ele era mais da torácica e da plástica. Mas no final das contas, a resposta foi muito boa, a sua cirurgia foi muito boa, o tumor residual era pequeno e ele saiu completamente, né, Rita? Sim. E assim, eu me lembro, eu fiquei feliz com o resultado, eu imagino você quando recebeu aquela biópsia, né, Rita? Sim, sim. E aí a gente respirou de novo mais um pouquinho, né? Estamos respirando. Estamos respirando mais um pouquinho. Mas realmente, esse tratamento, ele teve muito mais pormenores do que o primeiro. Não acredito que também porque eu entendia de algumas coisas nesse do que no primeiro. E a maturidade, né? Sim, chegou a maturidade. Também. Tu tá com quantos anos agora, só para as pessoas 35. saberem? Eu sabia, mas eu queria que você dissesse aqui, né? 35 anos. Mas aí eu fiquei um pouco, inclusive, resistente, porque eu disse assim, não é tão pequeno, por que não opera? Né? Porque a gente descobriu numa tomografia, não era palpável, enfim. E eu fiquei, não quero passar pela quimioterapia. Não quero. Agora assim, vou te dizer. Pra mim, você nunca transparecia isso. Toda vez que você chegava na consulta, tudo que... Eu acho que eu ficava mais resistente em te propor um tratamento do que você em aceitar. Pelo menos era o que você transparecia pra mim. Sim. Sempre aquele poço, assim, de calma. Eu fazia, meu Deus, como é que Rita é desse jeito? Eu falei várias vezes Falou. você. É porque quando a gente chega ali no médico, a gente diz assim, não, que o médico tem médico autoridade, ele falou, né? Mas em casa você tá ali, não quero passar, não quero. E aí eu fiquei nessa até, de fato, fechar a questão de que eu deveria ir para quimioterapia, para redução do tumor. E eu acredito que um dos sucessos da cirurgia foi isso. Porque realmente estava num lugar delicado e se operasse do tamanho que estava, haveria muito mais comprometimento, né? E aí fui para a cirurgia com medo de, eita, não vou sair sem a prótese. A prótese que eu lutei tanto para ter, vou sair sem. Mas, enfim, saí com ela e foi um grande alívio quando eu saí. Quando eu acordei, eu disse assim, eita, a prótese está aqui, graças a Deus. E aí, agora a gente fez a rádio e estamos respirando, né? Estamos respirando. E aí eu vi que hoje você postou no seu Instagram que todo mundo quer saber do cabelo, porque tá cheio de cabelo e tem um ano, né? É um ano. Eu acho que nosso processo aqui de descobrir, fazer a quimio, cirurgia, tudo, temos um ano aqui, né? Um ano. Quanto tempo pra esse cabelo ficar assim de novo? 7 meses. 7 meses para esse cabelo aparecer aí, né? Mas eu entendo muito essa preocupação das pessoas, porque eu também era essa pessoa. Que eu ficava olhando, eita, fulano teve câncer, ele acabou a quimioterapia agora, o cabelo dele já, em um mês já está em tal tamanho. Então eu vou ter que controlar minha ansiedade para o meu chegar nesse tamanho, né? Mas... entendendo que isso é só um detalhe mesmo, né? Eu me preocupo um dia ou outro que ele está crescendo, e graças a Deus está crescendo, né? Mas é só um detalhe do tamanho do que vem me ocorrendo, né? Sim. Hoje mesmo eu percebi que fazem 7 meses que eu acabei a quimioterapia. É isso mesmo. Coisa que eu pensei que eu não ia nem conseguir superar, né? Então, às vezes, a gente tem que realmente dar valor o que é importante mesmo, né? Não que o cabelo não seja, porque ele é. Ele é, com certeza, ele é. A autoestima é importante. A mulher se reconhecer durante um tratamento, né? Se reencontrar durante o tratamento é muito importante. E eu entendo que você tem um apoio da família, tem um apoio dos amigos, né? Tem um apoio da equipe, faz toda a diferença. Sim. Rita, nós estamos nos encaminhando para o final, tá? E eu queria que você deixasse, sim, uma mensagem para as mulheres, tanto relacionada ao teu amadurecimento durante todo esse processo e alguma mensagem para aquela mulher que
teve o diagnóstico recente ou que está num processo de diagnóstico, né? De que flagrou, sentiu alguma coisa, ouviu alguma alteração no exame. O que é que você hoje, com tudo que você viveu, você diria para essa pessoa? É muito importante se cuidar, né? Acima de tudo, eu diria que o mais importante é você se cuidar. Hoje a gente, inclusive, está no Outubro Rosa e muitas mulheres têm medo de ir fazer os exames para não ser diagnosticado com câncer. Coisa que não deveria ser pensado, porque a gente faz os exames para saber como está a nossa saúde, né? Não que a gente vai receber um diagnóstico. Né? Então, que se a mulher ainda está nesse processo de faça ou não faça, ou faça seus exames, procure, né, cuidar da sua saúde. Se você receber o diagnóstico que você tem câncer, entenda que existe muita vida durante o tratamento de câncer, né? Existe a quimioterapia, sim. Eu não estou aqui para romantizar o câncer de forma nenhuma, porque ele me tirou muitas coisas, né? Mas sabendo que isso tudo vai passar, né? Que você vai passar pelo seu tratamento individualmente, sim, mas você vai aprender a olhar a vida de uma outra forma, né? Você vai sair, eu mesmo saí de todos os meus tratamentos muito mais fortes. Não gostaria de ter passado? Não gostaria, mas aprendi que a gente tem que ressignificar aquilo ali. Não adianta a gente ficar ali chorando e se lamentando sobre aquele diagnóstico, né? E que as mulheres entendam que existe vida após quimioterapia, após radioterapia, até os seus 5 anos existe vida, depois da sua cura. Se você tem um exame, se você tem um diagnóstico de metástase, existe vida também, né? Porque existe tratamento. Hoje em dia a medicina ela está bastante avançada, inclusive o SUS está recebendo muita medicação que vai garantir essa qualidade de vida, né? Então, que você acredite, né? Que existe algo além desse papel que está aí na sua frente nesse momento. Desse diagnóstico, né, Rita? E cuidar da saúde não é só fazer exame, né? Eu acho que você hoje entende como ninguém que comer bem, dormir bem, se exercitar, né? Hoje a atividade física ela faz parte, né, da tua vida, da tua rotina. Sim. E eu acho que isso também é fundamental, né? Como a gente entende que qualidade de vida engloba muitas coisas, não só fazer exame, né? Isso mesmo. Eu, por um bom tempo depois do meu tratamento, eu não olhei para isso, né? Para essa questão de atividade física, alimentação, mesmo os médicos falando, né? Porque os meus médicos sempre falavam: cuida da sua alimentação, vai fazer atividade física que vai melhorar certa dor, que vai melhorar isso. E eu achava que era algo que não fazia tanta diferença, né? Que não fazia diferença, que era muito cansativo, que eu ia sentir mais dor e enfim, sabe? Mas a partir do momento que eu decidi, não, olha, eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim. Os médicos estão ali para me tratar, sim, mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso cuidar de mim. Se eu quero viver, eu preciso cuidar da minha alimentação para não ter um colesterol alto, para não ter uma diabetes, para não ter uma hipertensão. Eu preciso fazer uma atividade física para manter o meu peso, porque após a menopausa é um pouco mais difícil. Então, isso são coisas que o paciente do câncer de mama tem que entender. E eu reconheço que eu entendi um pouco tarde, mas entendi. Mas não é só o do câncer de mama, né? Eu acho que, na verdade, quem não tem doença nenhuma também precisa entender isso. Porque se o que a gente pode influenciar é o nosso estilo de vida. A nossa genética, eu não sei se você tem um câncer que veio de genética ou não, porque teus exames não deram nada. Mas aquela carga genética, ela tá programada ali, a gente já nasce com ela. Então, o que tá ao nosso alcance é o que a gente faz no dia a dia, né, Rita? E ter um corpo saudável, até no momento da doença, nos ajuda a passar pelo tratamento de forma mais eficaz. Então, eu acho que esse insight que você teve também foi o que fez toda a diferença agora nessa etapa. Você passou por mais uma cirurgia grande e que você se recuperou muito bem, né? Foi.
tive essa recuperação muito boa, tive uma quimioterapia muito leve, inclusive, e foi algo que eu priorizei muito durante esse tratamento, porque no outro eu não priorizava realmente, e nesse eu decidi priorizar. Se manter ativa. Sim, eu decidi me manter ativa, decidi olhar o que é que eu como, de prestar atenção, não comer tantas coisas que inflamem mais o corpo, nutrir o seu corpo para a quimioterapia, nutrir o seu corpo para a cirurgia, entendendo que a gente precisa estar forte para aquilo ali. Exatamente. Né? Por mais que aquilo ali vá nos debilitar, a gente precisa repor esses nutrientes, a gente precisa estar ali, né? E a atividade física, durante esse tempo, para mim, foi como um escape, né? Eu gosto muito de caminhar, eu gosto muito de andar e ver a paisagem, observar as pessoas. E o caminhar, o correr, foi um escape mesmo mental neste período. Entendendo que fazia parte também para a melhora no tratamento. Foi uma melhora por inteiro, como você mesma diz, né? Você não trata só um pedaço, você trata o corpo todo, né, Rita? O corpo e a mente. Então, essa força, essa fé, eu acho que tudo isso contribui para você estar aqui hoje, linda, contando sua história pra gente. Olha, muito obrigada por compartilhar tantos momentos difíceis e momentos bonitos aqui. Espero que sua história tenha inspirado muitas outras mulheres. Ai, obrigada. E vamos ficando por aqui. Os episódios de outubro do Mastológica Cast tiveram o apoio da Liz Lingerie, Shopping Recife. E nossas convidadas todas vão ganhar um sutiã da Liz, que elas fazem uma consultoria, então elas vão avaliar contigo qual o melhor sutiã para se encaixar no teu corpo. E a gente sabe que você tem umas limitações aí de sutiã, então eu acho que vai ser bem legal essa consultoria. E por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, curte, avalia com 3 estrelinhas, compartilha lá no Spotify e no YouTube. E até a próxima!